Olá, seja bem-vindo ao Pod Nerd. Eu sou a Tchurrania Gonçalves e antes desse episódio começar, eu tenho 3 coisas para te dizer. A primeira é que este episódio está sendo gravado pela Wendu Studio. A Wendu é uma produtora angolana que produz conteúdos de alta qualidade, desde podcasts, criação de outros conteúdos, fotografias de produtos e muito mais. Segue-os nas redes sociais que eu tenho a plena certeza que você vai gostar, porque nós estamos a amar. A segunda coisa que eu tenho para te dizer é que segue-nos nas nossas redes sociais, desde o YouTube, Instagram, Facebook, porque eu prometo-te que quanto maior formos, maior será este podcast. A terceira coisa que eu tenho para te dizer é que hoje nós temos um convidado e ele chama-se Ragir Palhares e vamos conversar sobre certificações. Já agora, Ragir, bem-vindo ao Pod Nerd. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Agradeço eu pelo convite e espero que seja então aqui uma ação agradável. Claramente que será. Ragir, antes mesmo de entrarmos e de explicarmos para o pessoal que nos acompanha o que são certificações, se vale a pena ter certificações ou fazer certificações, se é realmente só um papel ou se não, eu gostava de poder, o público que nos acompanha, gostávamos de saber quem é o Ragir fora daquilo que é o diploma, que são as certificações do Ragir. Olha, o Ragir é um pai de 2 meninas gêmeas, é amigo, é um jovem que começou a carreira em 2010 como assistente de call center, num dos maiores call centers do país, da Angola, no caso, que é a UCO. Começou como assistente de call center, depois supervisor de call center e depois fui convidado para entrar na área tecnológica, na área de TI da UCO. E foi assim que dei início à minha carreira profissional. Boa. Isso ainda com os meus 20 aninhos, já vai há algum tempo. E por acaso nesta fase ainda estudava. Eu fiz a minha licenciatura na Universidade Oscar Ribas. Sim. Então eu estudava no período da manhã e trabalhava no período da tarde. Já com as responsabilidades das 2 filhas? Não, ainda não. Por acaso as minhas meninas têm 7 anos, então isso... Isso foi muito antes delas. Exatamente. Virem ao mundo. Eu sempre fui um jovem que queria sempre mais. E até agora quero sempre mais. Então, por esse motivo é que, enquanto estudava, sempre também tentei melhorar os meus conhecimentos. E por isso comecei a trabalhar. Por acaso, comecei a trabalhar sem o aval dos meus pais. Ok. Isso, na realidade, eu procurei trabalho sem a permissão deles, sem eles saberem, eu só cheguei... Mas por quê? Achas que se eles ficassem a saber, diriam-te que não podes ainda começar a trabalhar, ainda é muito cedo? É assim, eu sempre fui um filho rebelde. Isso, então... Mas isso não é para incentivar a ser filho rebelde. Exato, claro. Sim. Então, eu sempre gostei de lutar pelaquilo que são as coisas que eu gosto, que eu quero. Então, sempre havia aqueles momentos que o pai e a mãe não têm para dar. Sim. Tu queres comprar alguma coisa, o pai diz, olha, eu trabalho, tu não sabes o esforço que isso custa. Então, eu decidi, não, então vou começar a trabalhar para também começar a custear aquilo que são as minhas despesas, as minhas necessidades. Exatamente. E foi assim que comecei a trabalhar na realidade. Ok. Olha, eu fiquei aqui um pouquinho curiosa em querer saber... Acabaste de dizer que trabalhavas e ao mesmo tempo estudavas. A primeira pergunta é, onde é que fez o ensino médio e como é que conseguiu o primeiro emprego? Olha, eu fiz o ensino médio no Jacimar, mas só... Até por acaso é algo curioso. Eu fiz o ensino médio no Jacimar, depois fui para a Universidade Católica, fiz o ano 0 na Universidade Católica, por acaso é uma história engraçada, porque eu reprovei no ano 0 na Católica e eu fui um excelente aluno no ensino médio. Por acaso, até hoje, não sei o que se passou comigo na Universidade Católica, para ser sincero.
Então, e depois disso, fui para a Universidade Oscar Ribas. Sim. Então não concluiu na Católica? Não. Nem saí do ano zero. Meu Deus. Nem sequer do ano zero saí. Então eu disse, não, aqui definitivamente não sei o que se passa, não é para mim, eu vou para outra universidade. E fui para o Oscar Ribas. Sim. E por acaso correu muito bem, até porque as cadeiras que eu tive no ano zero na Universidade Católica foram praticamente as mesmas que eu tive no primeiro ano do Oscar Ribas, então fui um bom aluno. Boa! Principalmente a programação. Eu quando cheguei na Universidade Oscar Ribas, começamos a ver lógica de programação. Eu, como já tinha visto aquilo no ano anterior, aquilo foi um espetáculo. Eu, na primeira prova que fizemos, eu tive 20. Uau! E a segunda maior nota, acho que foi 13 ou algo assim do género. Sim. Então, quando eu entro para a sala, eu cheguei atrasado no dia que o professor ditou as notas, etc. Eu chego atrasado. E assim que entro, as pessoas ficam a olhar para mim. E eu, o que é que eu fiz? E depois, pronto, deram meus parabéns, etc. Pensaram, já, esse jovem é um nerd. Afinal, não. Afinal, eu tinha visto isso no ano anterior, então foi fácil para mim. Mas, por acaso, foi uma experiência bastante agradável. E para ser sincero, programação não é dos meus fortes. Eu não gosto assim tanto de programação. 2, porque eu sinto que estás aqui a falar e eu sinto que eu vivi a mesma coisa, porque quando eu fazia o ensino secundário, quando eu saí da 9ª para a 10ª classe, eu fui fazer o médio no ITEL, fui fazer informática. Eu era uma das melhores alunas no colégio onde estudei. E quando eu entrei para o ITEL, eu me sentia a aluna mais burra daquela instituição, porque as minhas notas no primeiro ano eram 01, 01. Código binário. Jura? Era uma coisa e tanta. Mas pode continuar, desculpa. Não, eu acho que nós devemos procurar o nosso lugar. Sim. Nem sempre é onde as pessoas classificam como o melhor, como o top. Exatamente. Então, nós devemos procurar onde vamos nos sentir confortáveis. Mas para ser sincero, eu não sei o que se passou na Católica, não sei o que se passou. É que nem o ITEL, a Católica é que nem o ITEL. Exato. Eu acho que foi a pressão quando eu entrei, os dos segundo, terceiro ano já vinham com aquela história. Isso aqui é a Católica. É aqui. Assim mesmo que acontece. Então, enfim, mas por acaso conheço muita boa gente que foram meus colegas no ano zero. E que depois foram meus colegas nas empresas que eu trabalhei. Então, voltei a reencontrar e ainda tenho contato com muita gente da Católica, por acaso. A segunda pergunta foi, como é que conseguiu o primeiro emprego? Como call center, certo? Exato. Por eu estudar no Oscar Ribas, eu fiquei a saber que abriu um call center no Talatona. Então, foi naquela fase da rebeldia e que eu disse, vou tentar. Sim. E tinha outro colega, o Silvio, abraço para o Silvio. Ele disse, olha, Ragi, vamos juntos. Sim. Okay? E nós fomos juntos a entregar o nosso currículo. Incentivar um pouquinho. Exatamente. E por acaso entramos os dois. Graças a Deus. Exato. Porque eles na altura estavam mesmo a recrutar jovens. Sim. Porque eles já tinham um escritório na cidade. Já não me recordo onde que era. Acho que até agora ainda tem, não tenho bem a certeza. Sim. E estavam a abrir então o segundo aqui em Talatona, que na realidade foi é o maior até agora que eles têm, se eu não me engano. Então eu fui nesse desafio, eu disse, vamos, por que não? Então foi assim que dei início à minha carreira profissional. E, por acaso, também tem uma história engraçada, que é, como eu estudava de manhã e trabalhava no período da tarde, eu entrava na UCOL às 13 horas. Sim. E as minhas aulas terminavam às 13 horas. Isso eu nunca ficava até o final da última aula, porque eu tinha que chegar a horas no meu emprego. Sim. E eu lembro de um professor que ele chamava-me sempre diretor, porque eu sempre saía mais cedo da aula dele. Então ele dizia, o diretor já tem que ir trabalhar. Eu era o único da minha sala que trabalhava. Exatamente. Depois o Silvio ficou noutra turma. Sim. Então
eu era o único que trabalhava, então ele dizia sempre, o diretor já tem que sair. Eu disse assim, professor, eu tenho que ir trabalhar e tal. Por acaso depois encontrei-me também, depois de vários anos, com esse professor, um super professor. Mas nunca dificultou a tua vida por nunca terminares as aulas dele? Não. Tinhas sempre que sair, que era para ir trabalhar? Eu sempre fui um bom aluno. Sim. Não sei o que se passou novamente na Católica, mas sempre fui um bom Aquela aluno. história da Católica fica lá para trás. Eu sempre fui um bom aluno. Isso é muito bom. E nota-se também. Nota-se muito. Mas agora, Ragir, diz-me uma coisa. Disseste que és pai de 2 filhas e gêmeas. Uau! Eu um dia tenho que ter gêmeas também. Um dia. Eu pensava isso antes de ter. Agora dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Mas é bom, eu tenho 2 irmãs que também são gêmeas e eu amo muito assim, elas. Os outros é espetacular. Quando não tens em casa... É outra coisa. Quando uma não está pronta, quando uma está quieta, a outra está pronta. Quando uma... enfim. Mas quando estão a dormir é um espetáculo. Isso é muito bom, sim. Como dizias, eu quero perguntar, na verdade, tens 2 filhas, és marido, és trabalhador e muito mais. Eu gostava de saber, é fácil conciliar o trabalho, a vida pessoal, a vida familiar, as viagens que tens tido com... É fácil conciliar a vida pessoal com a vida profissional? Não é fácil nem conciliar só a vida pessoal. Quanto mais juntar a vida pessoal e profissional, nunca é fácil. Sempre tens muitos desafios, sempre tens a família que reclama que não tens muito tempo para a família, mas tu tens que ter objetivos. Sim. Tu tens que sentar com a tua família e conversar e dizer, olha, isso é onde nós estamos, isso é onde eu quero chegar. Então vocês têm que me apoiar, vocês têm que caminhar junto comigo. Exatamente. Se a família não for a tua base, dificilmente tu chegas onde tu idealizaste. Exatamente. Então isso é importante conversar, mas já aconteceu várias vezes e acontece até agora. Olha, precisas ter mais tempo para as tuas filhas, precisas ter mais tempo para a tua mulher, precisas ter mais tempo para sair com os teus amigos. E isso acaba até de certo ponto sendo um pouquinho pressionante, ou teres um pouquinho de pressão, não? Ou consegues conciliar? Já. Agora é mais fácil. Isso é um conselho. Eu estou a fazer essas perguntas para servir de conselho a si que não consegue conciliar o trabalho com a família. O Ragir, por acaso, já deixou aqui uma boa dica que é necessário conversar para se chegar aos objetivos que pretendemos. Mas pronto, Ragir, eu gostei muito de saber da tua história acadêmica, de como conseguiu o primeiro trabalho. Realmente estou muito feliz por ouvir isto. Isto serve de incentivo para quem nos está a assistir, para quem não tem ainda emprego e que tem que continuar a tentar. Mas agora, lembrei de uma coisa. Antigamente, conseguia-se fazer a recruta ou recrutar jovens para trabalhar mais facilmente do que atualmente? Boa questão. Eu acho que não. Não? Não. Eu acho que continua igual. Porque temos mais empresas do que tinha antigamente. Ok. Então, mas a verdade é que a população também cresceu. E é sabido que em Angola temos mais jovens, mais pessoas da faixa etária de 25 anos para baixo. O povo angolano é jovem. Sim. Então realmente tem mais pessoas à procura de emprego. Mas é preciso, primeiro, sabermos o que queremos. Sim. Nos capacitarmos. E algo que também é importante é, se eu estou à procura do primeiro emprego, eu estou à procura de ganhar experiência. Quer dizer que eu não tenho experiência profissional. Então eu não posso exigir muito naquilo que é o meu primeiro emprego. Porque na realidade, o que é que eu vou aprender no meu primeiro emprego? Eu vou aprender a lidar com outras pessoas, eu vou aprender a lidar sob pressão, vou aprender a cumprir prazos, a interagir com outras pessoas que têm ideias diferentes. Então isso é que é importante. Okay? Porque na realidade, quando nós começamos a trabalhar, claro que tem as competências técnicas, tem os soft skills, que é as competências comportamentais que nós devemos ter. Exatamente. E eu acho que nos dias atuais
é o que mais falta. Competências sociais, competências comportamentais, que é saber como lidar com o próximo, saber como interagir com o próximo. Agora tem um termo que usa muito, que é inteligência emocional. Sim. Mas, na realidade, o que é inteligência emocional? É exatamente isso. É saber como eu vou lidar com os diferentes desafios e como é que eu vou lidar com as outras pessoas. Okay? Então, as pessoas estão capacitadas profissionalmente, ou seja, têm competências que são exigidas no ramo profissional, tipo, se és um técnico de informática, tens que saber mexer no computador, tens que saber programação. As pessoas estão capacitadas para isso, mas não estão capacitadas que é para lidar com as pessoas que lá vão encontrar. Também. É assim, na realidade, a verdade é que ainda faltam bons profissionais, boas pessoas que tenham conhecimento técnico a um nível aceitável. Ainda também há um déficit disso, e isso é algo que se deve aceitar. Que atualmente, como trabalho com várias empresas, então eu também lido com vários profissionais. E sim. ainda há um déficit de bons profissionais no mercado. Por isso é que há abertura ainda. Sim. Por isso é que eu digo que ainda há espaço no mercado. Ainda há vagas para novas pessoas. Mas para isso é preciso as pessoas saberem... Exatamente, saberem aquilo que vão fazer. Mas, para além da parte técnica, que é, tu podes ser um excelente profissional, tu podes ser um excelente técnico de informática, podes saber programação, podes saber sistemas, redes, o que for, mas se tu não souberes como interagir com as outras pessoas, tu vais ter graves problemas no teu trabalho. Porque ninguém trabalha sozinho. Sim. Uma empresa é feita de pessoas. Sim. E geralmente presta serviços para pessoas, tirando aquelas empresas que prestam serviços para outras empresas. Mas a maior parte das empresas prestam serviços para outras pessoas. Então tu tens que saber interagir. E isso é um dos graves problemas que nós temos. As pessoas aqui não sabem interagir. E algo que também eu senti, pelo menos com base naquilo que é a minha experiência, eu aprendi mais com chefes estrangeiros do que quando tive chefes nacionais. Porque geralmente esses não transmitiam conhecimento, guardavam conhecimento para si. Eles. Como se tivessem algum receio de serem substituídos. Eu acho que isso ainda é algo que existe. As pessoas têm medo de ser substituídas. Mas algo que eu fui aprendendo é, quanto mais tu transmites conhecimento, mais tu aprendes. Exatamente. Então, eu acho que é a parte comportamental que é o que falta. As pessoas não sabem e as pessoas às vezes interpretam críticas como ataques pessoais. Isso também é um problema que nós temos. E não só nas organizações, não só nas organizações privadas. Isso temos instituições públicas, pessoas com cargos públicos. Quando tu fazes uma crítica, entendem como se fosse um ataque pessoal. É preciso discernir, é preciso separar. É preciso saber que quando eu faço uma crítica, na realidade, eu quero que tu melhores. Sim. Okay? Então tu tens de separar aquilo que é pessoal de profissional. Mas não é fácil. Não é fácil, mas é isso. Exato, é preciso experiência, tempo. Para conseguir lidar com tudo isto. Agora, Ragi, vamos entrar no nosso tema. E eu gostava, assim, de forma minuciosa, perguntar, quando falamos em certificações, o que é que vem na cabeça dos angolanos? Certificações é meramente conhecimento ou status para currículo? Olha, eu acho que atualmente é status para currículo. E já justifico. Quando tu fazes uma certificação, na realidade quer dizer que tu fizeste um exame oficial de um certo fabricante e tu passaste naquele exame. Isso pressupõe, entre aspas, dizer que tu tens conhecimento, porque fizeste o exame e passaste no exame. Então, supostamente, estudaste aquela informação, aquele tópico, fizeste o exame e passaste. Então, tu tens conhecimento. Mas isso não acontece dessa forma, ok? Porque existem vários simuladores que tu podes treinar, decorar as perguntas e fazer o exame. É tipo um questionário. Imagina numa prova, eu faço um questionário, decoro apenas as perguntas, nunca estudei aquele tema, decoro apenas as perguntas e respostas, vou fazer o exame, por coincidência as perguntas são similares, passo no exame e tenho a certificação. Mas isso não quer dizer que eu saiba
daquele tópico Daquele específico. tópico. Exatamente. Exatamente. Então, achas que aqui valorizamos, em Angola, valorizamos mais o papel do que propriamente a prática? 101%. E por que que isso acontece? Eu acho que é algo que nós já trazemos de vários anos, ok? Porque se formos olhar para o histórico da Angola, nós tínhamos poucas pessoas formadas, poucas pessoas licenciadas. Então, as pessoas que se licenciavam, nós valorizávamos. Isso estamos a trazer até os dias atuais. Exatamente. Mas é preciso desconstruir isso, que na realidade o conhecimento não está só na escola. E principalmente o conhecimento técnico dificilmente vais encontrar na escola, vais encontrar nas universidades. São poucas as universidades que preparam o profissional para o mercado de trabalho. Tu vais encontrar uma grande diferença naquilo que tu aprendeste na escola e que vais encontrar no mercado de trabalho. Geralmente, quando tu sais da escola e vais para o mercado de trabalho, as tecnologias que tu aprendeste na escola já foram eliminadas, já não são válidas. Okay? Então, há esse defasamento entre as universidades e o mercado de trabalho. E é isso, por acaso, que eu até em tempo estive a falar com alguém sobre isso, e que ele me disse, mas isso acontece em todo mundo. E eu disse, não é verdade. Nos outros países, e claro, quando eu falo em outros países, estou a falar países de referência, porque quando nós queremos comparar alguma coisa, nós devemos comparar com quem está igual, ok? Exatamente. Porque senão isso não é comparação, ok? Eu vou comparar com alguém que está acima. Exatamente. E é assim que eu devo fazer. Se eu quero algo melhor para mim, eu tenho que ter olhar para a lua, olhar distante, ok? Eu não posso olhar para a terra. Exatamente, para a rocha que está aí à minha frente. É isso. Okay? Eu devo olhar distante para as estrelas, para a lua, para, enfim, outro planeta. Porque se eu errar, se eu não lá chegar, pelo menos vou atingir no planeta que está que está um pouco mais próximo, ok? Mas já cheguei distante. Então, nós devemos sonhar alto, devemos sonhar impossível. Eu lembro-me, e já volto à questão. Eu lembro-me quando eu estava a estudar e depois comecei a trabalhar, chamavam-me Mr. Microsoft. E por acaso as coisas, eu às vezes vou pensando as coisas que aconteceram na minha vida. Sim. E as coisas foram fluindo. E pronto, e agora, por acaso de tanto chamarem Mr. Microsoft, agora por acaso trabalho na Microsoft. Mas isso é história para daqui a pouco. Voltando à pergunta, eu acho que é preciso desconstruirmos aquilo que é as certificações. As certificações são muito importantes e são válidas internacionalmente. Então, as certificações que eu irei realizar em qualquer país que eu for, vão ser reconhecidas. Okay? Então são importantes. Eu até agora faço certificações. Não preciso fazer, mas faço. Por que é importante? Porque eu faço para estudar, para perceber aquilo que mudou e também aprender. Exatamente. Mas não é o que acontece nos dias atuais. Porque infelizmente os jovens querem tudo para ontem. Os jovens querem acordar e já estão milionários. Por isso é que seguimos os influencers no Instagram de, olha, compra o meu curso que vais ficar milionário daqui a 2 semanas com 100 kwanzas. Isso não acontece. Nem um pouco. Então... Diz-me uma coisa, Ragir. Muitos angolanos, eu vou focar mais aqui no nosso país porque é a realidade do que nós estamos a viver. Muitos de nós fazemos certificações, fazemos cursos só para ter o papel. Isso revela muito sobre o nosso aprendizado aqui no nosso país. Isso revela muito sobre o que nos é ensinado e como aprendemos? Não, é o que eu estava a dizer. Eu acho que é muito pelo mercado ainda exigir papel. Ok? Ok. Então, é o mercado até certo ponto que incentiva as pessoas a quererem sempre ter o papel. Com certeza. Tu tens empresas que para tu progredir na carreira, tu tens que ser licenciado, por exemplo. É o que acontece, sim. Então, tu estás a associar um papel à minha capacidade. A minha capacidade não é medida num papel, não é medida num certificado, num diploma. Ok? Eu posso ter
sido um aluno que tirou 10, 10, 10, 10 e fiz a licenciatura e tu tens outro aluno que teve 19, 19, 19 e terminou a licenciatura, não quer dizer que no mercado profissional esta pessoa será melhor que eu. Exatamente. Porque ele é bom naquilo que são as disciplinas acadêmicas, mas a parte profissional pode ser totalmente diferente. Então, sim. as pessoas não devem ser medidas pelo papel. Devemos sim estudar, isso é importante, ok? Não estou a dizer que não devamos estudar, os jovens devem mesmo estudar, é importantíssimo, ok? Porque a academia vai nos trazer valores, Sim. vai nos trazer raciocínio lógico, vai nos ensinar a lidar com outras pessoas, a trabalhar sob pressão. Temos as provas por realizar. Estudar é importante, mas não é a única coisa que devemos fazer. Por isso é que eu comecei a trabalhar cedo, porque eu também via onde eu quero chegar. Então, por isso é que, novamente, nós devemos olhar para o futuro, não somente para o presente. Sim, então, ainda voltando naquilo que as empresas fazem, olhar muito pelo título e não pela capacidade. E existem muitos jovens no mercado que, na prática, são bons, mas não são bons naquilo que diz respeito às certificações, ao papel. Então, o que é que devemos fazer ou o que é que as empresas devem fazer que é para mudar esse quadro? Olha, eu acho que é mais fácil nós mudarmos do que esperarmos as empresas mudarem. Porque isso poderá levar algum tempo. Mas pode mudar. E deve mudar. Sim. Porque, novamente, eu não acho que as pessoas devem ser medidas pelo papel. Eu acho que as pessoas devem ser medidas pelos resultados que elas apresentam. Tens 2 técnicos na mesma empresa, um é licenciado, o outro só fez o ensino médio, mas o do ensino médio produz 3 vezes mais o que do licenciado. Por que que eu vou aumentar o salário do licenciado e não do que terminou o ensino médio? Não faz sentido. Sim, e isso acontece muito. Na verdade, agora falando nisso, eu acabo pensando que muitas das vezes nós só vamos buscar o papel porque somos incentivados pelo salário. Eu sou licenciado e esse é apenas um que tem o médio, então o meu salário vai ser basicamente maior do que o dele. Isso acaba influenciando e muito. E eu acho que as pessoas devem pensar assim. As pessoas devem pensar, se é obrigado o papel, então eu vou buscar o papel. Vou buscar porque o papel. Isso é o que é pedido. Mas só que buscamos o papel de uma forma muito artificial. Às vezes estamos aí que é para ir buscar o conhecimento, ou seja, vamos que é para ir buscar o papel, mas não nos entregamos de verdade que é para obter o conhecimento. Isso acontece. Acontece. Vou comprar o papel e já tenho o papel e o meu salário vai subir. Assim. Existem métodos que é para fazer a verificação de que realmente o papel que está a ser apresentado é igual ou... Como é que eu posso dizer? Que termo é que eu devo utilizar? É paralelo às competências práticas que essa pessoa tem? É assim. Isso também é importante. E é preciso falar-se também com algum cuidado. Porque nós temos áreas e áreas. Por exemplo... Eu não quero ficar doente e ir no hospital e ter um professor, um médico que comprou o diploma. Epá, imagina o que é isso. Okay? Eu chegar desgraça. E não, esse médico só terminou o ensino médio, não fez aqui o doutoramento, não fez o ensino superior. Epá, isso também traz maior confiança ao seu paciente. Não, esse aqui fez, sei lá, 5 doutoramentos. Epá, tu vais olhar, parece que sabe alguma coisa. Coisa assim. Certo? Pronto, então temos que também dosear aqui e saber separar as coisas. Há áreas que o ensino ainda é enquadrado ao mercado de trabalho. Por exemplo, a medicina, eu tenho uma irmã que é médica, eles fazem muito estudo de campo, eles fazem, eu não sei qual é o termo que eles utilizam, mas a partir do 3º ano, eles basicamente têm estágios obrigatórios, vão aos hospitais e eles trabalham. Então quer dizer que durante a fase estudantil até terminar a licenciatura, eles na realidade trabalham e vão ganhando experiência. Então quando terminam, tem a parte
teórica que foram E aprendendo na universidade, Exato. mas já tem a parte prática, porque Sim. fizeram estágios, trabalharam em vários hospitais, lidaram com pacientes, etc. E isso é obrigatório. E eu acho que isso é o que devia ser feito nos outros segmentos também, nas outras áreas, quer seja direito, quer seja informática, telecomunicações, o que for. Só que a questão é que, para isso acontecer, as universidades têm que ser próximas das empresas. Empresas, E sim. isso cá ainda não acontece de uma forma tão significativa. Tu já tens algumas empresas que são próximas às universidades, principalmente as privadas. A Católica, o ISPTEC, enfim, essas são as de referência que eu conheço, têm ligações diretas com certas empresas. Mas não as outras. E voltando aqui, aquilo que é o certificado e o conhecimento, novamente, o certificado não garante o meu conhecimento, ok? Então é preciso termos noção que existem pessoas muito boas, mas que não terminaram a universidade. Há pessoas que não conseguiram terminar a universidade por vários motivos. Falta de recursos financeiros, tiveram algum problema. Ou mesmo eu conheço pessoas que tiveram problemas com professores. Tiveram que trocar de universidade, trocar de período. Uns saíram do período da manhã para o período noturno para poderem terminar. Então, existem N motivos. E nós devemos nos focar no papel. Okay? Devemos olhar o que é que tu sabes fazer. Eu sei fazer isso, vamos pôr essa pessoa à prova. Se a pessoa sabe executar, fica. Agora, se eu for olhar no papel, esquece, eu conheço empresas que só recrutam licenciados. Tu tens de ser licenciado para poder ser contratado por aquela empresa. E depois fazem um teste Exatamente. e não dá em nada. Mas para aqueles estudantes ou para as pessoas que estão a terminar agora o ensino médio, o ensino superior, têm o conhecimento acadêmico e querem obter o conhecimento prático, mas não têm experiências e lhes é exigido já também 4 anos, 5 anos de experiências. O que é que devemos fazer que é para mudar esse quadro? É assim, isso infelizmente não é só em Angola. Não é só em Angola. Não. É assim, nós devemos pensar o seguinte, empresas são criadas para fazer dinheiro. Ok? É o ponto. Eu se crio uma empresa, é para fazer dinheiro, para ter lucro, certo? Eu não vou criar uma empresa, a não ser que seja uma ONG, certo? Que eu não tenho fins lucrativos. Sim. Caso contrário, se eu crio uma empresa, é para me dar lucro. Então, eu não vou pegar alguém que não tem experiência e eu vou ter que treinar durante 6 meses, 1 ano, que sei que esta pessoa durante 1 ano não vai me dar retorno, se eu também estou a começar. Sim. Se é uma empresa que também precisa de adequados profissionais para alavancar a empresa. Então, por isso é que eu digo sempre, é mais fácil nós mudarmos do que as empresas do que queremos mudar as empresas. Sim. É mais difícil. Então, até porque nós somos mais do que as empresas. Exatamente. Tem mais pessoas a procurar emprego do que empresas propriamente dito. Então, nós é que devemos nos ajustar a isso. Olhar para o mercado e ver o que é solicitado no mercado. Se o mercado está a pedir para recém-licenciados experiência de 3, 2 anos, é assim, há empresas também que o RH é meio avariado das ideias. Porque tu não podes pedir a alguém recém-licenciado, alguém... geralmente eles têm... Esqueci-me do nome em português. Sim. Mas as empresas abrem vagas de trainees, que é tipo estagiários. Sim. E querem pedir experiência. Não, isso é maluquice, é avaria do pessoal da RH, ok? Porque estágio é para pessoas sem experiência. Quando começas a pedir pessoas com experiência, não podem ser estagiários, ok? Não podem ser pessoas... Júnior é pessoa que vai aprender, ok? Então, eu não posso pedir júnior já com, sei lá, 500 certificações, 5 anos de experiência. Isso não é júnior. Fazer certificação custa, é dinheiro. Sim. Eu tive que investir tempo e dinheiro para fazer a certificação. E aqui no nosso mercado é muito difícil fazer? Porque principalmente tu tens o fator custo e divisas, que é para fazer exames, geralmente em moeda estrangeira. Vários centros aqui já não aceitam que tu vais lá pagar em Kwanza e eles vão pagar diretamente ao fabricante, ok? Então, temos menos locais em que tu podes fazer isso. Então, é difícil. E não são
baratos as certificações. Digo com base na nossa realidade. Por exemplo, que eu saiba, o curso mais, ou a certificação mais acessível da Microsoft, por exemplo, são $50, 50 mil kwanzas. Para um jovem, é muito dinheiro. Ok? Então, e estamos a falar da mais acessível. Depois começa a subir 100 mil kwanzas, 150 mil kwanzas. Por exemplo, da Cisco, eu acho que são 150 mil kwanzas, a mais barata. Então, começas a ver. Se eu não trabalho, vou tirar 150 mil kwanzas da onde? Ok? Então, olhando para a nossa realidade, ainda é. Mas o que é que os jovens devem fazer? Experiência não é só trabalhar numa empresa. Experiência é... Eu estou na igreja, por exemplo, imagina, estou numa igreja, tenho um cargo administrativo na igreja, eu é que faço a gestão financeira. Eu posso pôr isso no meu currículo. Trabalho na minha escola, na minha universidade, eu posso pôr isso no meu currículo. Fiz um estágio, eu posso pôr isso no meu currículo. Então, isso tudo conta como experiências. E nós devemos saber aproveitar essas informações para inserir no currículo. Mas as pessoas também não sabem isso. Então, é preciso também transmitir esse conhecimento. Por isso também vamos aprendendo, enfim, com outras vivências, etc. Mas isso é importante, que experiência não é só porque trabalhei na empresa XYZ. Não. Estás na igreja, fazes parte, enfim, da parte financeira, administrativa, o que for, és o técnico de informática da igreja. Podes pôr isso no currículo. Okay? Isso é uma experiência. Então, tu podes partilhar isso. E é interessante. É muito interessante. Gostei muito de saber disso. Agora, Rajir, as certificações internacionais, né? Estavas aqui a dizer, as certificações internacionais como a Microsoft, a Cisco, a iOS, ou IOS. ISOs, exatamente. Têm um peso real aqui em Angola ou é só mais um papel? Não, tem. Tem peso? Tem peso. E não só em Angola. Na realidade, são certificações internacionais. Então, são mesmo... Têm peso em qualquer parte do mundo. Ok. E há muitas empresas que vão pedir técnicos com essas certificações. Quando abrem uma vaga, eles vão dizer, olha, eu quero um técnico de preferência que tenha essas certificações. Então, são muito valorizadas essas certificações. Então, as pessoas devem realmente fazer. Mas foi o que eu disse no início. Não é só fazer para ter o papel, é para ter conhecimento. Porque tu até podes entrar na empresa, mas depois de 3 meses tu tens que provar isso, porque a empresa está a fazer um investimento em ti. Vai pagar um salário. Se tu não estiveres a produzir, meu amigo, vai ser demitido. Então... É importante fazer mesmo. É preciso ter conhecimento. Existem certificações de fachadas? Não diria que existem certificações de fachadas. Não tem certificações de fachadas. Mas existem certificações de marketing? É assim. As certificações... Porque assim, existem várias certificações de vários fabricantes. E geralmente essas certificações é para comprovar que tu sabes sobre aquele determinado assunto. Okay? Claro que entre servir para isso e tu seres ou saberes são coisas distintas, certo? Não são iguais. Mas as certificações são para esse efeito, ok? Então, geralmente as certificações é para dizer, olha, não, essa pessoa realmente estudou esse tópico, sabe e passou no exame, ok? No exame internacional. Não, que eu saiba, não tem assim certificações de fachada. Não. Mas o que é que aconselhas aos jovens a fazerem atualmente? Olha, depende daquilo que o jovem quer. Okay? É preciso primeiro saber o que é que tu queres, porque há pessoas que têm mais vocação para programação, há pessoas que têm mais vocação ou tendência ou gosto por redes, sistemas, etc. Então primeiro tu tens que saber o que é que tu queres, ok? E começares a focar naquela área específica. Se tu tens gosto naquilo, então foca-te. Mas há algo que eu também deixo, que é quando és jovem, não tens filhos, não tens mulher, vive na casa dos teus pais, aproveita a fazer aquilo que tu gostas.
Quando tu já tens família, tu não podes só fazer aquilo que tu gostas, ok? Tu já tens responsabilidades A acrescidas. dobrar, exatamente. Então, tu deves pensar que tu deves fazer coisas para garantir melhor qualidade de vida para as pessoas que dependem de ti. Sim. Então, quando é jovem, tá na casa dos pais, não paga renda, não paga luz, não paga água, não contribui com a comida. Meu Nada. irmão, olha para aquilo que tu gostas, olha para o mercado De também, trabalho. ok? Vê se existe uma necessidade para aquilo e investe. Porque também não adianta tu investir em algo que não há necessidade, Sim. não há procura. Estás a gastar dinheiro, a gastar dinheiro do papá, da mamã, ou mesmo teu, que se calhar fizeste algum Não. business, Aham. mas não Está vai certo. ter valia, ok? Então é olhar também para o mercado, ver mercado. aquilo que o mercado quer. Porque às vezes, imagina que eu gosto de programação, certo? Sim. Mas se Era calhar- exatamente isso que eu queria perguntar. Imagina, eu gosto da aplicação, ou de programação, eu gosto de desenvolver jogos Sim. de telemóveis, por exemplo. Mas eu tenho que olhar para o mercado. A quem eu vou entregar este serviço? serviço. Quais são as empresas que precisam disso? Então eu tenho que olhar para o mercado para saber se eu vou ter realmente oportunidade de emprego ou não, ok? Claro que isso não quer dizer que eu não deva seguir os meus sonhos, foi o que eu disse. Enquanto és jovem, deves seguir sim os teus sonhos, ok? Foca-te nisso, mas sempre alinhado com o mercado de trabalho, porque trabalho. senão vais ser aqueles que focam nos sonhos e depois ficam frustrados. É exatamente isso. Ragir, tu costumas a dar ensinamentos, conhecimentos gratuitamente, certo? Também. O que é que te move a fazer isso? Boa questão. É assim, foi feito comigo, então por isso é que eu faço com outros. Boa. Ok? Houve pessoas que ensinaram-me de graça. E isso ajudou imenso na minha carreira. Então eu acho que chegou a altura de fazer isso também com os outros. Ok? Então sempre que eu posso, transmito conhecimentos, ajudo outras pessoas. Claro que às vezes há um excesso, que às vezes as pessoas esquecem que eu também trabalho, também tenho família, então nem sempre estou disponível. Sim. Mas sempre que consigo, sempre que posso, a ideia é transmitir. Que foi o que eu disse. A única coisa que nós podemos dar, mas ainda continua conosco, é conhecimento. Conhecimento eu posso dar, posso transmitir, posso ensinar a outra De pessoa. graça. Eu não vou transferir da minha cabeça para o outro, não. É como se fosse uma cópia. Tiro uma cópia da minha cabeça e transfiro para outra. Mas na minha cabeça ainda mantém o ficheiro original. Ok? Então, as pessoas às vezes têm medo de ensinar. Sim. Nas empresas, o chefe tem medo de transmitir conhecimento, de transmitir, de dar. Olha, agora tu fazes, porque tem medo de perder também a sua posição. Sim. Mas, pá, enfim, eu acho que não é essa a forma que nós devemos olhar. Pelo menos não foi assim que, felizmente, eu fui aprendendo na minha jornada profissional. Quanto mais tu ensinas, mais tu aprendes e mais tu progredes. Ok. E onde é que as pessoas podem te encontrar que é para poder entrar em contato contigo? LinkedIn, principalmente. Isso é algo que eu aconselho os jovens a criarem. Os jovens têm página no Instagram, Facebook, TikTok. Mas não qual é tem a outra no página agora? Thread, já não sei, uma que foi o YouTube criada. também agora está em alta, muitos querem ser youtuber. Mas LinkedIn é uma rede profissional. E não é fachada? Não. Eu consegui um emprego na Microsoft pelo LinkedIn. Ok. Então não é. Tu deves criar, mas lembrar que é uma rede profissional. Sim. Não é para postar fotos de festas, de saída com os amigos. Não, é para postar estágios que realizaste, certificações que fizeste, laboratórios que concluíste, projetos que desenvolveste. Então é aí onde tu vais brilhar. Porque tu tens muito... Olha, atualmente as grandes empresas do nosso mercado, estamos a falar, vou dar alguns exemplos, sem publicidade das empresas, mas dizer alguns nomes: Unitel, Angola LNG, Azul Energies, mais Sonangol, etc.
os seus quadros de recursos humanos estão no LinkedIn. Ok. Então, eles procuram pessoas que estejam no LinkedIn. Quando abrem vagas, vão postar no LinkedIn. Ok? Então, tu, se tiveres uma boa exposição no LinkedIn, partilhas arquivos, tal como no Instagram, etc., tens seguidores no LinkedIn, que são as conexões, tu vais conseguir rapidamente emprego, ok? Algo que às vezes eu falo nas pessoas para as pessoas que têm emprego, se tu hoje perderes emprego, se tu hoje perderes o teu emprego, quanto tempo tu demoras a arranjar outro emprego? Okay? E como é que tu vais arranjar outro emprego? À base de conexões, à base de networking. Então, é importante tu teres uma página no LinkedIn, fazeres conexões. Mas não é criar a página no LinkedIn e depois começar a enviar o currículo à torta e à direita. Vão te bloquear. Não, ok? Primeiro, posta informações necessárias. Exatamente. Novamente, né? Para postar festas, etc, etc. Sim. E no futuro, achas que o nosso mercado vai continuar como está atualmente ou tem probabilidades maior de mudar? Não, tem probabilidades de melhorar. Já está a melhorar? Aos poucos. Aos pouquinhos, mas estamos a melhorar. Porque assim, há muita coisa que ainda tem que se fazer. Sim. Há muita coisa que ainda precisa ser mudada. Começando com a mentalidade das pessoas. Okay? Ainda há uma discrepância muito grande entre o privado e o não ensino, mas as empresas públicas e as empresas privadas. Em termos de qualidade dos técnicos. Principalmente por quê? Por causa dos salários. Que geralmente as empresas privadas pagam melhor. Sim. Então, essas vão captar os melhores quadros. Então, é importante que o ensino, estou sempre em ensino, que as empresas públicas comecem a ter bonificações e um pacote de remuneração melhor para atrair quadros mais bem capacitados. Okay? Caso contrário, vamos ter exatamente essa diferença, porque tu vais numa empresa privada, tu vais ver técnicos bem mais qualificados do que numa empresa pública. Ok. Estamos mesmo na reta final. A conversa está tão boa. Eu ainda acho que tenho perguntas para fazer, mas vamos deixar para uma outra oportunidade, numa outra edição do podcast. Espero que estejas disponível para nós. Com certeza. Existem ainda muitas perguntas técnicas que eu queria fazer, mas como a nossa hora, o nosso tempo não perdoa, eu gostava de dar mais liberdade ao Ragir de falar alguma coisa que acha muito necessário falar e que não teve a oportunidade de falar. Não, eu acho que foi partilhada aqui, acho que foi realmente uma conversa, nem vi o tempo a passar, foi espetacular. Mas eu acho que foi passada aqui a mensagem, principalmente para os jovens. Tal como eu disse, maioritariamente nós somos uma população jovem. Okay? Então os jovens precisam ter quadros a seguir, ter heróis a seguirem, terem pessoas de referência a qual seguir. Eu acho que isso também é o que falta no nosso mercado. Sim. Pessoas de referência. Os nossos ídolos, infelizmente, são para coisas negativas. Okay? Eu acho que nós precisamos melhorar como sociedade nisso. Mas acho que, novamente, os jovens têm que sonhar alto. Apontar, como eu disse, sonhar, apontar para a Lua, apontar para Marte. Exatamente. Júpiter. Quanto mais distante for, pelo menos se errares, ainda será distante. Okay? Quando tu sonhas pequeno, a chance de chegar longe é difícil. Okay? Então, isso felizmente foi algo que eu aprendi com os meus pais, a sonhar longe. Okay? Eu
nunca tive a oportunidade de estudar fora, como muitas pessoas tiveram, aprender inglês fora, como muitas pessoas tiveram. Sempre foi aqui, ok? Nunca estudei sobre fora. as línguas, sabe? Eu devia perguntar. É muito importante o jovem falar. É essencial. Eu não falo fluentemente inglês. Já agora, Sim. trabalho numa multinacional que só fala inglês. Todas as minhas reuniões são em inglês, com exceção de vai lá, 99,9% das minhas reuniões são em inglês. Sim. Aqueles 0,1 são com algumas pessoas que eu conheço do Brasil, de Portugal, Moçambique, da Namíbia, que também tem uma colega que na realidade ela saiu daqui para lá, que são os únicos que eu falo português. Então é o 0,1%. Do resto, todas as minhas reuniões são em inglês. Em inglês. Então é essencial. Se tu queres atingir empresas que são chamadas das multinacionais, as Fortune 100, aquelas 100 maiores empresas do mundo, Sim. e que não é difícil. Eu não sou o único que está nessas empresas, ok? Na Microsoft somos 2, pelo menos, ok? Que estão a trabalhar aqui da Angola. Eu conheço pessoas que estão no GitLab, conheço pessoas que estão no Booking. Então, há como trabalhar nessas empresas. Só precisam que fazer olhar longe. Exatamente. Não é ficar limitado. Nós precisamos abrir os nossos horizontes e tentar. Eu, quando vi essa vaga no LinkedIn, na Microsoft, eu disse, eu não perco nada por tentar. Okay? O não eu já tenho como garantido. Isso é que os jovens devem levar. O não é garantido. Então, se eu levar um não, a vida segue. Amanhã tento de novo. Ouve. Bem assim, Rajir, muito, mas muito obrigada. Eu amei muito estar aqui contigo. Ter essa troca de partilha de conhecimento foi muito bom. E de certeza que você que nos acompanha também amaste essa conversa que tivemos aqui. Já agora, diga-nos nos comentários, para ti, certificações realmente são fachadas ou vale a pena fazer? Eu sou a Tchurrânia Gonçalves e tenho muito gosto em estar aqui a partilhar conhecimento com você que nos acompanha e continue nos acompanhando. Já agora de lembrar que este episódio está sendo produzido pela Window Studio e siga-os nas suas redes sociais, siga-nos também a nós, que nós agradecemos muito, porque quanto maior formos, maior será esse podcast. Siga também o Raji Palhares para tirar todas as dúvidas que não conseguiste tirar neste episódio, e de certeza que nós vamos voltar com ele, porque ainda há muito para aprender com o nosso convidado Rajir. Beijinhos e até a próxima!